tudo bem? A aula de hoje é a respeito das invasões estrangeiras no Brasil. Até agora nós montamos o sistema colonial e falamos da administração. E eu falei para vocês que a administração deixou a desejar na questão de proteção. O sistema administrativo era ineficiente e isso favoreceu as invasões. Vamos lá ver? Então, quando a gente fala de invasões estrangeiras, nós precisamos entender que essas invasões elas têm uma série de antecedentes. Ou seja, não é que de uma hora para outra alguém pensou, nossa, que vontade de invadir o Brasil. Vamos lá. O que acontece aqui? Você tem como antecedente principal o Tratado de Tordesilhas, 1494, você estabeleceu um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Vocês ouviram falar desse tratado nas aulas de grandes navegações, certo? Esse Tratado de Tordesilhas dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, havia uma parte que era da Espanha e havia uma parte que era de Portugal. Se você reparar, eu usei aqui nessa ordem a forma como você vê isso no mapa. Tudo que está ao leste é português, tudo que está ao oeste é espanhol, certo? Até aí tudo bem, tudo lindo, tranquilo. O problema é que esse Tratado de Tordesilhas, com o perdão da palavra, emputeceu todos os outros países europeus. Porque o Tratado de Tordesilhas pega o novo mundo e divide entre Espanha e Portugal e deixa de lado os outros países europeus. Ou seja, esse Tratado de Tordesilhas, ele vai gerar também a oposição. Opa, que esse tá feio. A oposição de países como Inglaterra, Holanda e França. Por quê? Porque a partir do momento que a divisão de Tordesilhas deixa de fora esses três países, eles só têm uma possibilidade de ocupar terras na América. Qual é essa possibilidade? A única solução que sobrou para eles é a invasão. Então, já que não me deram por bem, se eu quiser, eu vou pegar. Então, a solução que sobrou para eles é a invasão, tá? E o segundo grande antecedente das invasões estrangeiras se dá entre 1580 e 1640. Guarda esse período. Esse período é fundamental. E ultimamente o vestibular tem um crush enorme nesse período. É o período da chamada União Ibérica. Se você olhar o nome te dá uma boa pista do que nós estamos falando, certo? Os países ibéricos se uniram. Culpa de quem, prof? De um maluco, de um rei de Portugal chamado Sebastião. Sebastião, em pleno século XVI, foi acometido por um espírito tardio de cruzadas. Acordou pensando, nossa, eu tô a fim de dar umas porradas nos árabes. Catou meia dúzia de soldados e foi lutar com árabes lá no Oriente, certo? Sebastião virou fumaça, Sebastião sumiu, nunca mais acharam. Prof, eu acho que morreu, eu também acho. Acontece que nunca ninguém achou o corpo do Sebastião. A partir desse momento ele virou uma lenda, ele virou um mito, porque Portugal está até hoje esperando o Sebastião voltar. Não vai voltar, tá mortinho da Silva, certo? Mas Portugal está esperando o Tião voltar. Até aí parece uma história louca de um cara sem noção. O problema é que esse cara sem noção era o rei de Portugal. Ele era solteiro, ele não teve filhos, portanto a coroa portuguesa passou por um período de vácuo. Quando o rei morre, o trono é hereditário, o rei sumiu, certo? Conclusão, Portugal fica sem rei. Quando Portugal fica sem rei por conta do sumiço do Tião, basicamente surge uma disputa sucessória pelo trono português. E essa disputa sucessória coloca como rei de Portugal Filipe II, que era rei da Espanha. Opa! Se o rei da Espanha assume Portugal, lembrando que no caso de
monarquia, no caso de coroa, o domínio, o predomínio sempre é masculino. Se o rei da Espanha é rei de Portugal, quem vai dominar agora é a Espanha. E a partir desse momento, Portugal é anexado pela Espanha. Então a Espanha anexa Portugal. Prof, e eu com isso? Pensa uma coisa óbvia. Se Espanha anexou Portugal, Portugal se tornou parte da Espanha. Vamos na matemática? Se A pertence a B e B pertence a C, logo A pertence a C. Quer ver? Portugal pertence à Espanha e o Brasil pertence a Portugal. Logo, o Brasil pertence à Espanha. Durante o período da União Ibérica, o Brasil, que ainda não existe como Brasil, mas é só para a gente se situar, ele se torna colônia espanhola. Sabe o que isso significa? Que todo mundo que odeia a Espanha vai descontar em nozes, certo? Eu disse para vocês que a partir de agora temos 3 problemas: ingleses, holandeses e franceses. Nós vamos separar isso em 2 pedaços: as primeiras invasões com ingleses e franceses e a parte mais importante, que é a que mais aparece em prova, que são as invasões holandesas, tá? Primeiro, esses primeiros invasores a vir ao Brasil foram os ingleses. Isso tem um pouco a ver com o processo de formação do absolutismo inglês, todo o desenvolvimento econômico que se dá na dinastia dos Tudor, que se consolida depois na dinastia dos Stuarts e que mais pra frente vai ter em Oliver Cromwell, por isso é bem mais pra frente, já no século XVII, o seu ponto máximo. Isso você vai estudar um dia. Por enquanto, guarda o seguinte: os ingleses, nesse primeiro momento, assumiram a posição de piratas. Então, as primeiras invasões foram inglesas e voltadas para a pirataria. Opa, sobrou um S aqui. Cuidado, já te falei isso uma vez, pirata não é o Capitão Gancho, com o braço, certo, com a ponta de gancho, a perna de pau, o olho tampado, não é isso. Piratas, navios piratas, são navios que assaltam outros navios. Os ingleses tiveram boas práticas de pirataria, em especial a pirataria inglesa envolveu 3 regiões. A primeira região atacada por piratas foi a região de São Vicente, que é o litoral sul de São Paulo, certo? Que é o litoral de Santos, basicamente, é a mesma região que hoje chama São Vicente, junto com o litoral de Santa Catarina. Santa Catarina sofreu com corsários ingleses que assaltaram navios. Até aqui o prejuízo para Portugal também não era muito forte, porque São Vicente não tinha uma grande produção e Santa Catarina e açúcar passam completamente longe, tá? Começa a dar problema aqui, ó, quando os portugueses começam a sofrer com os ataques de piratas ingleses no Recife. Afinal de contas, Recife faz parte da capitania de Pernambuco, que é a capitania que mais deu certo com açúcar. Se você não viu esse vídeo, pausa esse aqui, volta e assiste a aula de administração colonial, tá? Pois bem, esses ataques ingleses não foram grande coisa significativa, mas tiveram os primeiros problemas para Portugal. Só que as primeiras ocupações de fato em territórios brasileiros se deram por franceses. Os franceses, diferentemente dos ingleses, não se limitaram a assaltar navios, não eram apenas piratas. Os franceses tinham intenções de ocupação de terra. E isso vai aparecer em 2 grandes momentos. Primeiro momento, 1555, os franceses atacam o Rio de Janeiro. Certo? E aqui eu vou fazer uma distinção. Os franceses atacaram o Rio de Janeiro, é diferente de a França atacou o Rio de Janeiro. Professor, você tá doido, é a mesma coisa. Não, não é. Quando eu te digo os franceses, eu estou te dizendo que esse projeto foi um projeto que não tinha vínculo com o rei da França. Quem fez isso foram fugitivos huguenotes.
Prof, português, please. Tá bom. Reformas religiosas. Calvino, João Calvino, padre francês, se transforma, se converte ao luteranismo, se transforma numa oposição à Igreja Católica, desenvolve a ideia da predestinação, rompe com a Igreja Católica. Os seguidores de Calvino são chamados de calvinistas. Calvino é perseguido, foge da França, vai para a Suíça. Quem fica como grande nome do calvinismo francês tem como sobrenome Hughes. Os seguidores de Hughes são os huguenotes, certo? São calvinistas franceses, tá? A França estava vivendo o período das guerras de religião. Boa parte desses calvinistas tenta fugir para a América para fugir das perseguições francesas e se estabelecer no Rio de Janeiro. O objetivo era formar aquilo que eles próprios chamaram de França Antártica. França Antártica. E pelo nome você percebe que os caras estão mais perdidos que qualquer coisa. Eles estão achando que estão do lado da Antártida. Sim, estão no Rio de Janeiro. Estão bem mais perto do que da França, mas estão longe pra caraca. Tudo bem? Em todo caso, a ideia era formar essa tal da França Antártica. Eles vieram em um grupo reduzido, eles não tinham um grande poderio bélico e eles foram bastante facilmente expulsos pelos portugueses, tá? Só que houve uma segunda invasão, e agora não é de franceses, agora é da França. Em 1612, navios franceses a mando do rei chegaram no Maranhão. O que tinha no Maranhão nesse momento? Drogas do sertão e produção de algodão. Lembra que a monocultura não era tão mono assim? Pois bem, no Maranhão você tinha produção de algodão. E agora, diferentemente do que aconteceu da primeira vez, o projeto era da coroa francesa. Certo? Eu vou usar uma legendinha aqui, ó. Eu vou te dizer que a invasão no Rio de Janeiro, ela foi, vou colocar um pezinho. Esse pezinho significa particular. A invasão no Rio de Janeiro foi particular. A invasão no Maranhão foi oficial. Guarda isso, porque a gente vai usar essa legenda mais algumas vezes, tá? Tanto era a mando do rei da França, que o Maranhão tem como capital a cidade de São Luís. E se você for um garotinho, uma garotinha esperta, a reação bovina imediata. Esse Luís só pode ser algum Luís Bourbon. De fato, esse Luís era uma homenagem a Luís XIII, regente da França, à época da invasão. Certo? Então, por conta da invasão francesa no Maranhão, vamos ter a fundação de São Luís. São Luís do Maranhão. E aqui o projeto, que é cor, tio daltônico, e aqui o projeto se chamava França Equinocial, por conta da sua proximidade com a linha do Equador. Certo? A cor tá errada. Eu sei, acabei de ver. Troca. Mas as invasões mais significativas e aquelas que estão caindo recentemente no vestibular, caiu no Enem nos últimos 2 anos, a FUVEST vira e mexe lembra, Unicamp e Unesp também, são as invasões holandesas, tá? Quando a gente fala de invasões holandesas, talvez seja o grande caso no qual um ranço com a Espanha sobrou para nós. Essas invasões holandesas, elas fazem parte de um contexto de uma guerra entre a Espanha e a Holanda. Certo? O que acontece aqui? Da mesma forma que a Espanha dominou Portugal através de uma disputa sucessória que colocou um espanhol no trono português, isso já tinha acontecido com a Holanda. E a Holanda acabara de se separar da Espanha através de uma guerra de independência. Quando a Holanda se torna independente da Espanha, em retaliação, você vai ter o embargo comercial espanhol. Embargo, eu quero que você aprenda as palavras difíceis, eu já te explico isso de uma forma mais fácil. Comercial espanhol.
Nicolás, agora traduz, tá bom. A Espanha proíbe a Holanda de fazer comércio com qualquer território espanhol. E aí é importante que você lembre, o Brasil se transformou na União Ibérica em território espanhol, certo? Esse embargo comercial proíbe a Holanda de fazer comércio de açúcar, lembrando que o açúcar era mais vantajoso para a Holanda do que para Portugal. Então, proibição de comércio de açúcar com o Brasil. Certo? Pois bem, com a Holanda fora do comércio açucareiro, o lucro holandês cairia consideravelmente. É nesse momento que a Holanda vai criar a Companhia das Índias Ocidentais. Vamos chamar de WIC. Prof, mas o que tem a ver? Western Indian Company, Companhia das Índias Ocidentais, tá? Companhia das Índias Ocidentais. Você percebe que aqui alguém cheirou meia violentamente? Índias Ocidentais só existe no Fantástico Mundo de Bob. É simplesmente para separar das Índias Orientais. Já havia uma Companhia das Índias Orientais, agora a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais. Essa companhia, então, ela é uma companhia holandesa que tem como função regulamentar o comércio de açúcar com o Brasil. Regulamenta e organiza o comércio açucareiro. Nicolás, mas por que você está falando dessa companhia? Porque a partir de agora, a partir do momento em que há a proibição, é essa Companhia das Índias Ocidentais que vai organizar as invasões, porque já que não pode fazer comércio por bem, agora o comércio vai se dar por mal. É a Companhia das Índias que vai organizar as invasões holandesas aqui no Brasil. Tanto a primeira em Salvador, quanto a segunda em Pernambuco. Já que tudo bem? As invasões holandesas, a gente vai separá-las em duas. A primeira foi a invasão a Salvador, que foi rápida, curta e ineficiente, entre 1624 e 1625. Nicolás, por que você diz rápida, curta e ineficiente? Porque na verdade isso aqui parte de um erro básico. Salvador não é o que a Holanda quer. A Holanda veio atrás de açúcar e invadiu a capital política do Brasil, a capital administrativa. Capital política. Ou seja, se a ideia era açúcar, não foi talvez o lugar mais eficiente, tá? A ideia da Holanda foi, bom, vou atacar a capital, dominando a capital, consigo dominar o resto. Só tinha dois problemas aí. Primeiro, Salvador não é tão perto assim de Pernambuco, certo? E segundo, a capital era certamente o lugar mais protegido do Brasil. Sim, primeiro pela geografia, Salvador é uma cidade em dois níveis, cidade baixa e cidade alta, é super difícil de atacar. E segundo, porque lá se encontra todo o centro militar, todo o centro de proteção no Brasil. Então, foi muito difícil essa invasão, e o que houve aqui foi uma resistência que juntou os colonos portugueses, os colonos de Portugal, que ocupavam a região, com uma ajuda da armada da Espanha. Antes que você pergunte, Nicolás, a Espanha mudou alguma coisa aqui no Brasil? Não, a Espanha meio que deu de ombros para o Brasil.
Só que a Espanha também não queria ninguém no Brasil, não pelo Brasil, e sim pela possibilidade de alguém usar o Brasil como ponte para chegar no Império Inca, que é o lugar onde a Espanha está se enriquecendo absurdamente através do ouro principalmente, e depois pelo Rio da Prata, escoamento da prata, que vinha principalmente do Império Azteca. Então, obviamente, a invasão em Salvador não vai dar certo, porque além da resistência dos colonos, vai ter a proteção espanhola. Os holandeses são expulsos, eles voltam para Amsterdã. No meio do caminho, eles encontram uma frota de navios espanhola cheia de ouro. E os holandeses estavam prontos para uma guerra, e havia 3 navios cheios de ouro dando sopa no meio do oceano, e os holandeses prontos para uma guerra, e os navios dando sopa cheios de ouro. O que os holandeses fizeram? Pirataria. Os holandeses assaltaram uma frota de navios espanhola, roubaram o ouro dessa carga, e só nessa frota de navios eles ganharam mais dinheiro do que em toda a história com açúcar no Brasil. Esse dinheiro vai ser usado para organizar a segunda grande invasão holandesa, agora sim no lugar certo. A segunda invasão, a invasão em Pernambuco. E agora sim isso vai dar certo, tá? A invasão em Pernambuco, ela vai durar mais ou menos de 1630 a 1654, e agora sim vai ser atacado o centro econômico. Se você lembrar da aula de capitanias hereditárias, se você não viu, veja de novo, ou veja pela primeira vez. Pernambuco foi a capitania que deu certo. Pernambuco foi a capitania que tinha sim a alta produção de açúcar. Então, com isso, houve o controle da produção açucareira pela Holanda. Controle da produção de açúcar. Tanto é que a Holanda trouxe para Pernambuco a sede da Companhia das Índias Ocidentais. Pernambuco, e eu vou usar a sigla atual, se torna a sede da Companhia das Índias Ocidentais, certo? O que isso vai significar? Isso vai significar que aquela velha parceria entre Holanda e Portugal vai ser estabelecida de uma forma diferente aqui. Os colonos portugueses produzindo para a Holanda cuidando de transporte, refinamento e distribuição. Primeira coisa que você vai me perguntar, Nicolás, por que os colonos não pegaram os holandeses, deram um chute na bunda e jogaram para o meio do oceano? 1, porque eles não têm essa estrutura. E 2, porque de certa forma para o colono é muito pior uma guerra contra os holandeses do que aceitar a dominação. Houve uma primeira tentativa de resistência que fez com que rolasse uma fuga massiva de escravos dos engenhos, certo? Esse período de guerras também fez com que a produção no primeiro momento entrasse em declínio, porque os senhores tiveram que se preocupar com a guerra e não com a produção, sim? E tem um detalhe que você nunca pode perder de vista. Estamos no período da União Ibérica. O que isso significa? Para o colono, dá rigorosamente na mesma produzir para a Holanda ou para a Espanha, porque ele é português. Na verdade, para o colono é muito pior lutar contra a dominação holandesa do que produzir para a Holanda. A produção para a Holanda, de certa forma, garantia que ele continuasse vendendo açúcar. Ele não está vendendo para a metrópole dele, não entra o pacto colonial na história, certo? Resultado, os holandeses conseguem dominar Pernambuco e vão conseguir, nesse período, o auge, o ápice da produção de açúcar. Cuidado com a palavra ápice. Quando uma coisa chega no seu ápice, quando uma coisa chega no seu auge, estou te dando duas informações juntas. Estou te dizendo que cresceu, estou te dizendo que se desenvolveu, mas eu também estou te dizendo que daí para frente só vai dar problema. Quer ver como aconteceu? Esse auge da produção açucareira está diretamente ligado a um cara chamado Maurício de Nassau. Nassau foi o enviado pela Companhia das Índias Ocidentais, pela WIC,
para controlar o açúcar em Pernambuco. Lembrando que é o I que transferiu a sua sede para Pernambuco. E lá veio Nassau como administrador. Então ele é um administrador, certo? Esse período da administração de Nassau foi marcado por 3 grandes coisas. E os vestibulares gostam de perguntar das 3. Quer ver? Primeira coisa que os vestibulares vão perguntar a respeito do Nassau. O período do Nassau estabeleceu pela primeira vez na história do Brasil a liberdade religiosa em uma região. No caso, essa liberdade religiosa estava restrita a Pernambuco. Nicolás, por que isso? A Holanda tem como predomínio a religião calvinista, certo? Nassau ele é calvinista. Então, quando ele chega em Pernambuco, a primeira coisa que permite é essa liberdade religiosa, tá? Segunda grande marca da administração do Nassau, as chamadas missões artísticas, de profundo viés humanista, certo? Você vai estudar um pouco disso na literatura. Nassau trouxe para o Brasil uma série de artistas para representar aquilo que eles estavam vendo. Você vai ter viajantes holandeses, você vai ter desenhistas holandeses, que vão fazer com que haja um grande desenvolvimento das artes. Assim como Nassau promove o grande desenvolvimento da urbanização na região do Recife e de Olinda, inclusive com uma ponte ligando as duas cidades. Mas o ponto mais importante que eu quero que você guarde é que Nassau estabeleceu uma série de alianças com os nossos gloriosos senhores de engenho. Nassau permitiu aos senhores de engenho 2 coisas muito importantes. Primeiro, o período nassoviano é o período Nassau, se caracterizou pela concessão de empréstimos, novos empréstimos aos senhores de engenho, tá? E principalmente pela manutenção desses senhores de engenho nos cargos políticos. De que eu estou falando? Eu estou falando daquele cargo que eu te contei na aula de administração, que eram as câmaras municipais. O que isso significa na prática? As câmaras municipais não desapareceram no período holandês, só que agora passam a ser administradas pelos holandeses, certo? O Nassau se coloca acima da Câmara Municipal, mas mantém o funcionamento da Câmara Municipal. O que isso significa? Que o senhor de engenho recebe dinheiro para retomar e aumentar a sua produção, e o senhor de engenho, na prática, ele continua sendo a elite local, tudo bem? Agora sob domínio da Holanda. Antigamente ele obedecia às ordens do rei de Portugal. Não muda tanta coisa assim. Nassau, ele vai promover então o auge da produção açucareira. É esse o período que a produção açucareira vai aumentar absurdamente, certo? Só que houve uma quebra nesse período a partir de 1644 e até 1654, que vai ser o período de oposição entre a Holanda e os senhores de engenho. Então, esse foi o período da oposição à Holanda. O que acontece aqui? 2 coisas. Primeira grande novidade, e essa você não pode perder as datas. 1644 é depois de 1640, Raval. Ou seja, estamos falando num período em que acabou a União Ibérica. A União Ibérica acabou em 1640. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o final da União Ibérica vai fazer com que agora os colonos portugueses tenham intenções de voltar a produzir para Portugal e principalmente Portugal, metrópole, tem intenções em recuperar o controle em cima da sua mina de ouro. Lembra que Pernambuco é a capitania mais próspera de todas. Lembra que Pernambuco é a capitania que está de fato dando os recursos para Portugal, certo?
Então, primeiro ponto, Portugal começa a pensar em alguma alternativa para recuperar o controle dessa região. E se você reparar, o período nassoviano acaba em 1644. A Holanda tira o Maurício de Nassau do Brasil por conta de divergências com a Companhia das Índias, com a Holanda, com a metrópole. Principalmente, a Companhia das Índias acusava Nassau de ter se aproximado tanto dos senhores de engenho, que estava mais privilegiando os senhores de engenho do que a própria Holanda. A Companhia das Índias tira Nassau e estabelece a cobrança dos empréstimos. Cobrança de empréstimos. Todos aqueles empréstimos que Nassau tinha dado com longos prazos e condições vantajosas são cobrados de uma vez só, acabando com qualquer negociação no pagamento, certo? Olha que legal, eles receberam dinheiro emprestado da Holanda, quando a Holanda decidiu, opa, eu não vou pagar esse negócio. É quase isso que rolou, tá? Quando Portugal recupera a sua autonomia e os holandeses decidem cobrar os empréstimos atrasados, que vão começar os atritos armados. É nesse momento que vai começar o que a gente vai chamar de insurreição pernambucana. Não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitona. A insurreição pernambucana não tem nada mais nada dividido por nada, elevado a nada, com raiz quadrada, de nada a ver com a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana é de 1817 e tem a ver com o processo de separação do Brasil em relação a Portugal. A insurreição pernambucana é uma guerra contra os holandeses, certo? Então isso aqui é uma guerra contra os holandeses, certo? Essa guerra vai acabar em 1654 com a vitória portuguesa e a expulsão definitiva dos holandeses. E aí você vai pensar, uhul, agora vai. Vai não. Sabe por que não vai? Porque a expulsão dos holandeses trouxe para o Brasil 3 grandes efeitos. Um mais catastrófico do que o outro para os interesses de Portugal. Quer ver? Primeiro, lembra que eu te falei que o período Nassau é o auge do açúcar? E eu te fiz uma ressalva, cuidado com a palavra auge. Quando uma coisa chega no seu auge, chega no seu ponto máximo, mas aí pra frente só cai. A partir daqui, houve o declínio do açúcar. Por quê? Porque Portugal perdeu o seu parceiro. Quem é responsável por refinar, transportar e distribuir o açúcar é a Holanda. A Holanda que domina os mercados, a Holanda que conhece as técnicas de refinamento. Tudo bem? O que isso significa? Sem a Holanda, a produção açucareira entra em declínio. Só por isso já era um baita de um pepino, mas o pepino consegue ser ainda pior. Sabe por quê? Porque a Holanda, até esse momento, ela apenas refinava, transportava e distribuía o açúcar, sem nunca ter tido contato com a produção açucareira. Só que os holandeses passaram 30 anos no Brasil. Nesses 30 anos, a Holanda aprendeu as técnicas de plantio de açúcar, sendo que o resto, o refinamento e os mercados já eram dela. Portugal não teve acesso nem ao refinamento nem aos mercados, mas a Holanda teve acesso à produção. O que isso significa? Que após a expulsão dos holandeses, ganhamos a concorrência, isso aqui são 2 R's, a concorrência holandesa. Certo? Professor, mas na Holanda não dá para plantar cana. Não, não mesmo. Mas os holandeses vão ocupar umas ilhas do Caribe chamadas Antilhas holandesas, e vão plantar açúcar de ponta, plantar cana de ponta a ponta, fazendo com que a produção holandesa seja maior, mais barata e de melhor qualidade. Sabe o que isso significa? Com todo respeito, sentamos na cana, tá? Mas principalmente tem um terceiro efeito, e esse eu vou jogar para mais para frente pegar e explicar algumas outras coisas.
a invasão holandesa e principalmente as guerras de expulsão dos holandeses deram início ao que a gente vai chamar de sentimento nativista. O que é esse sentimento nativista? Nativista vem da palavra nativo, que significa nasci aqui. Olha a data. Já se passaram 150 anos da chegada dos portugueses. Já se passaram pelo menos 80 anos da colonização efetiva. Significa que esse cara que expulsou os holandeses, ele não tem vínculo com Portugal a não ser de sangue. Ele nunca pensou em Portugal, ele não tem a menor ideia do que seja Portugal, nunca olhou para a cara do rei de Portugal. O período em que esse cara mais ganhou dinheiro também não foi com Portugal. E a expulsão que ele faz dos holandeses também não tem ajuda de Portugal. Esse cara, ele começa a pensar de uma forma diferente daquele colonizador inicial que era português. Esse cara, ele começa a pensar da seguinte maneira: eu sou descendente de português, mas eu nasci aqui. O meu interesse não é o interesse de Portugal. O meu interesse é o interesse daqui. Esse sentimento nativista, ele vai começar a ganhar corpo na segunda metade do século XVII e vai se fortalecer no século XVIII. Eu não estou te falando que esse cara odeia Portugal, tem ranço de Portugal, nada disso. Eu só estou te dizendo que esse cara começa a olhar para a vida dele e pensar: o que eu tenho a ver com aquele maluco daquele rei? Isso vai fazer sentido nas próximas aulas. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até a próxima aula.